Opa, e aí, beleza? O vídeo de hoje é mais focado em SQL, então a ideia é aprender como utilizar uma função pivot, como fazer uma pivot table, qual que é o nome? Tabela dinâmica. Como fazer uma tabela dinâmica, uma pivot table em SQL utilizando o Snowflake. Apesar de eu estar mostrando como fazer uma pivot table, uma tabela dinâmica no Snowflake, você pode utilizar praticamente a mesma sintaxe para outros bancos de dados. Não são todos que têm a função pivot. O Postgres, por exemplo, tem a função crosstab e ela é um pouco diferente, mas a função pivot table está presente no Oracle, no SQL Server, se eu não me engano no Iceberg também está, no SQL Spark. Então dá para utilizar a mesma sintaxe ou sintaxe parecida de pivot para outros data sources. Aqui a gente vai fazer no Snowflake mesmo. Então, para entender o que a gente vai fazer aqui, uma pivot table em SQL é uma expressão que gira os valores da tabela, transformando valores distintos de uma coluna em múltiplas colunas. E ele vai executando agregações para os valores respectivos daquelas colunas. Explicando assim é meio difícil de entender, né? Então, imagina que a gente tem uma tabela, certo? A gente tem uma tabela com data, uma tabela com valor e status. E o que eu quero aqui é pivotar essa tabela para que os status virem colunas. Então eu quero ter uma coluna em aberto, uma coluna pendente e uma coluna concluído, com a agregação dos valores respectivos para cada coluna. Então, eu posso ver aqui que, por exemplo, nas linhas 2 e 3, eu tenho valores respectivos à coluna pendente. Né? Como eu tenho dois valores para pendente, quando eu pivotar esses dados, a coluna pendente vai trazer a sumarização desse valor. Então, basicamente aqui, quando eu pivotear esses valores, eu vou ter uma coluna em aberto, uma coluna pendente, uma coluna concluído e a agregação dos valores para cada uma das colunas, né? Aqui eu estou transformando essa coluna status em múltiplas colunas para eu poder pivotear esse dado. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer e no final a gente vai ter essa tabela aqui, que é a nossa pivot table final, onde eu tenho aqui uma coluna para cada valor distinto da coluna que eu escolhi pivotear, beleza? Então, a gente pode vir aqui pro Snowflake, e aqui no Snowflake a gente tem esse sample data aqui, já vem no Snowflake, né? E eu tenho aqui essa tabela, que tem várias colunas aqui, tal, e não importa muito o que são esses dados, tá? Mas a gente está vendo aqui que a gente tem, por exemplo, um order key, a gente tem um cust key, order status, total price e por aí vai. A gente vai delimitar aqui no que a gente quer mostrar, tá? A gente vai delimitar aqui pelo utilizar o order status para ser a nossa referência da pivot table. Então, se eu fizer um distinct aqui para poder saber quais são os valores que eu tenho nessa coluna, né, para eu poder fazer a minha pivot table, eu tenho aqui os valores P, F e O, né, aqui dentro dessa tabela. Então, tem que parar de falar então, né? Fala então demais. Na edição tem que ficar tirando um monte de então. Parecendo a Robin do How I Met Your Mother. Enfim. Então eu tenho aqui... Então de novo. Então eu tenho aqui esses três valores distintos para essa coluna, né? Order status, que vai ser a nossa coluna de referência da nossa pivot table. E eu vou selecionar algumas outras colunas, né? Para fazer um exemplo parecido que a gente viu no slide. Nesse select eu selecionei aqui o order status, o total price e o order date. Esse subset que eu selecionei dessa tabela aqui, eu tenho três colunas, né? Eu tenho o order status, eu tenho o total price e eu tenho o order date. O que eu quero aqui é deixar a coluna order date do jeito que ela tá, e eu quero fazer um pivot na coluna order status e agregar o total price dentro de cada status, né? Conforme parecido com o exemplo que a gente viu no slide. Então, para a gente começar aqui a construir a nossa query,
o que a gente vai precisar fazer é passar isso aqui para uma drive table. É a primeira coisa, tá? Quando a gente faz isso aqui, select from, que parece uma subquery, né, parece, mas não é. Isso aqui, quando a gente seleciona um subset e chama ele por fora com outro select, a gente está utilizando um conceito conhecido como drive table. Então a gente vai montar a nossa drive table aqui e aí eu vou chamar o pivot aqui. Então para poder usar o pivot, a primeira coisa que eu tenho que passar aqui dentro do pivot é uma agregação. A agregação que eu quero passar é a soma do order status. Desculpa, é a soma do total price. Beleza. Aí, para eu poder pivotear a coluna order status, eu tenho que passar aqui o valor, né, que eu tenho para o order status. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é fazer um for, certo? Aí eu passo a coluna que eu quero usar de referência no meu pivot, for order status in, abro parênteses, e aqui eu vou colocar os valores. Lembra que os valores distintos que eu tenho aqui é o P, o F e o O. E é isso. Para eu fazer para eu pivotear os meus dados, é isso que eu tenho que fazer. Então, aqui eu trouxe as agregações respectivas para cada coluna, né? Para o P, eu tenho esses valores agregados aqui em determinadas datas. Para o F, eu tenho outros valores. Para o O, eu tenho outros valores. E assim, eu pivoteei a minha tabela. Mas aqui eu fiquei com o P, o F e o O aqui, né? Que são esses valores meio estranhos aqui no nome da coluna, né? Então, para eu resolver essa questão aqui, eu posso renomear a coluna dessa forma aqui. Eu coloco um as P. Eu estou nomeando aqui a minha pivot table como P, né? É um alias para pivot table. Posso colocar aqui data e assim, não importa o que significa esses dados, né? Então, sei lá, eu posso colocar aqui partiu, ficou e outros. E assim eu consigo colocar um alias aqui no que eu estou trazendo. E assim eu coloco um alias nas colunas que eu trouxe, né? Então aqui eu tenho partiu, ficou e outros. E é assim que a gente faz uma pivot table em SQL, tá? É bem simples, na verdade, e bem útil, né? Quando você quer fazer uma query mais analítica, né? Gerar ali um dataset mais analítico para fazer algum tipo de análise ou até para rodar um modelo de machine learning, isso acaba sendo bem útil. Mas Jesus amado, o pivot table é bem legal para esse tipo de query analítica, para poder fazer análises e tal, mas ele tem um ponto fraco aqui, né? Que é a característica de eu ter que passar os valores aqui nesse for. Então, se eu aqui nessa tabela hoje eu tenho só esses 3 valores únicos, mas se alguém lá do time de soluções decide incluir um status a mais, aqui o meu for não vai pegar aquele status a mais. E se eu tenho esse select salvo aqui como um relatório, alguma coisa do tipo, isso vai acabar passando despercebido, né? Então tem esse ponto fraco que você tem que estar atento aos valores distintos da sua query, né? Mas no próximo vídeo a gente vai resolver isso usando o DBT, fazendo uma macro para isso, né? Pegando os valores distintos e passando como parâmetro aqui. Beleza? Era isso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, sobre dados, sobre analytics, BI, esse tipo de coisa, se inscreve aí no canal, que a ideia é postar um vídeo por semana pelo menos. Eu comecei postando mais vídeos sobre DBT, mas isso não quer dizer que eu não vá postar vídeos sobre outros assuntos. Beleza? Era isso. Abraço!
Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje a ideia... Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje... Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai focar um pouco mais em SQL, em SQL. Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco. Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje a gente vai focar um pouco mais em SQL e a ideia é mostrar para vocês. Caraca, bicho. Opa, e aí, beleza? A ideia do vídeo de hoje é